Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou tratar sobre o primeiro ponto, que é pesquisa básica na estratégia de tipos ou abordagens de pesquisa. Então nós precisamos entender o que é essa estratégia, o que é, por exemplo, a natureza. Quando se fala na questão natureza, que nós temos dois grandes grupos. A primeira, que é a pesquisa básica, e a outra, que é a pesquisa aplicada em si. E aí, nesse vídeo, eu vou tratar sobre a descrição e exemplo de aplicação dessa nossa pesquisa básica. O que é a pesquisa básica, afinal? A pesquisa básica, pessoal, ela é muitas vezes também denominada como pesquisa pura ou pesquisa fundamental em si. E aí, nós precisamos entender que a pesquisa básica, quando nós estamos desenvolvendo, nós estamos tratando ela num contexto de material e método, de metodologia em si, ela visa teorizar conceitos. Mas o que é isso? A pesquisa básica, ela não resolve um problema específico, ou seja, ela busca uma verdade e um interesse universal. Ela não é um problema, por exemplo, de uma comunidade, ela não é um problema, por exemplo, numa questão só de um laboratório de pesquisa. Ela visa uma grande ampliação de conhecimento, ela visa propor uma resposta para grandes questões ou para questões que não são pontuais ou não são específicos em si. Então esse é o elemento essencial da pesquisa básica. Eu preciso ampliar o conhecimento com as respostas que eu vou propor ao longo dessa minha pesquisa. E ela é o que se chama de natureza analítica, ou seja, ela busca uma grande resposta em si. Mas ela, pessoal, como colocado, vai ampliar nosso conhecimento e ela também não é uma aplicação imediata em si. Então, muitas vezes eu estou desenvolvendo, por exemplo, um ensaio num material, descobri um novo material, fiz, por exemplo, uma estratégia de pesquisa experimental, modifiquei parâmetros de pesquisa, percentual de algum tipo de elemento de liga em si, e eu descobri um tipo de material com novas propriedades mecânicas, novas propriedades magnéticas, físicas, com novas propriedades elétricas, com novas propriedades químicas em si. Mas eu não encontrei necessariamente nesse momento uma aplicação que eu possa utilizar aquela minha descoberta naquele momento. Então, o que acontece? Esse tipo de material, e aí pode ser para qualquer área, aqui eu falo na área de ciências dos materiais em si, eu posso utilizar esse material como uma base para que eu continue pesquisando onde esse material pode ser aplicado. Qual é, por exemplo, as propriedades térmicas desse material. Então, daqui a pouco eu preciso melhorar, aumentar, continuar minha pesquisa para entregar novos resultados e a partir desses novos resultados serem testados, serem utilizados, colocar em pesquisa aplicada em si. E aí que vem a questão, eu não tenho na pesquisa básica uma necessidade de trabalhar aquele meu resultado, aquele meu achado imediatamente. Eu não preciso entregar ele para a comunidade científica no sentido já de aplicação. Claro que eu entrego para a pesquisa e para a comunidade científica os meus achados principais, mas é o achado principal daquele material que eu descobri em si, ou que o meu grupo, enfim, descobriu. E aí, a partir daquilo, então outros pesquisadores ao redor do mundo, por causa que a minha metodologia ela tem confiabilidade, então a minha pesquisa tem confiabilidade, os outros podem replicar aquilo que eu desenvolvi e utilizar para futuras aplicações em si. Por quê? Porque ele também, ela é explicativo por natureza, ela é realizada sem focar em possíveis fins práticos. E tem muitas descobertas em si que se trabalha, por exemplo, na pesquisa básica, que ela não é uma estratégia de um fim prático imediato. Ela tem um fim prático imediato, daqui 5 anos, daqui 10 anos, muitas vezes daqui 20 anos. Onde que eu vou utilizar aquele material? Ainda eu não sei. Muitas vezes, na questão de novos fármacos, ainda nós não sabemos. Parte de biologia, parte da química, muitas aplicações na física. Então, nós temos essas estruturas de pesquisa básica em si. E ela qual é a pergunta básica que dá um norte, que dá um vetor para a pesquisa básica?
para que serve, o porquê dos acontecimentos estudados. Então isso é o que instiga a ciência, que instiga o pesquisador, o cientista a obter novos conhecimentos em si, que não tenham uma aplicação prática naquele momento. E aí, pessoal, nós precisamos também colocar que a pesquisa básica, pelo menos eu trago alguns pontos aqui, que ela visa a aquisição de novos conhecimentos, ou seja, ela resulta de novas aplicações e novas estratégias, e ela é responsável por muitos avanços de pesquisa, por exemplo, em diferentes áreas de estudo que nós já colocamos anteriormente. Aprimora a compreensão de assuntos, fornece múltiplas dimensões de possíveis interpretações desses assuntos. Ela também resulta da pesquisa fundamental, que ela é útil para expandir o corpo de conhecimento em diferentes disciplinas, em diferentes áreas do conhecimento. Então, muitas vezes, aquela área, por exemplo, pegar a área de ciências materiais, novas pesquisas, novos materiais, quer dizer que aquela área é uma área pujante de conhecimento, ela está borbulhando, ela tem muita coisa ainda a ser pesquisada, ela tem muita aplicação a ser trabalhada naquelas estruturas, e é isso que visa expandir o corpo de conhecimento daquela área que nós estamos trabalhando. E a pesquisa básica, ela fornece uma estrutura, um elemento para que eu possa aplicar. Então, na física, na área de ciências materiais, novos materiais, eu posso repassar isso, esses novos conhecimentos para a área de engenharia dos materiais, para a área da engenharia mecânica, para a área da engenharia civil, para a área da engenharia elétrica, para a área da engenharia química. Por quê? Porque eu desenvolvi novas estruturas e aí a área que é mais aplicada, a área da engenharia em si, vai propor novas frentes de aplicação, novas frentes possíveis de utilizar aquele tipo de material. Então, só para nós fazermos essa ligação quando se fala em pesquisa básica com a pesquisa aplicada em si. E eu trago aqui, existem vários tipos de artigos, como um exemplo, esse aqui ele trata de saúde mental e ambientes restauradores urbanos em termos de Covid-19. Então, o que os autores colocam aqui, pessoal? Eles colocam no resumo, eu já pego ele e nós vamos na parte principal que nos interessa. Trata-se de uma pesquisa básica. Então, os autores eles já colocam, olha, trata-se de uma pesquisa básica de abordagem qualitativa. Então, eles vão procurar entender aqui a questão da saúde mental e outros elementos que podem subsidiar novas pesquisas futuras. Feita por meio de pesquisa bibliográfica. Os dados que orientaram o estudo contribuíram para a fase descritiva dos fenômenos e a sua relação com a necessidade de aprimorar tendências biofílicas, ou seja, questões futuras de pesquisa. Esse é o grande elemento que nós precisamos estruturar, nós precisamos entender esse ponto. A pesquisa básica ela alimenta novas acepções, novos passos em si. E aí eles colocam aqui, para nós finalizarmos a estratégia desse vídeo de pesquisa básica, eles colocam os procedimentos metodológicos que orientaram a elaboração dessa pesquisa envolveram consultas em fontes especializadas sobre a temática, fundamentação teórica referente aos aspectos. E eles colocam os locais que eles fizeram essa pesquisa e identificam. Uma vez identificados, os artigos foram sistematicamente analisados, procurando classificá-los quanto aos aspectos. Aí, autor, ano da publicação, título da publicação, nome do periódico, a parte de finalidade do estudo, tipo de instrumento, relação com o tema, palavra-chave, eles colocam também o que foi utilizado e, por fim, foram considerados aspectos apontados na hipótese da biofilia apresentado pelo pesquisador tal, além do que foi proposto pelo ecologista, o qual afirma que o ser humano necessita estabelecer um aprendizado com a natureza para intensificar a tendência de biofilia. E há alguns elementos aqui, pessoal, somente para nós pensarmos um pouco em relação à metodologia em si. Então, pessoal, para finalizarmos esse vídeo, a pesquisa básica ela visa fornecer subsídios para uma estratégia de pesquisa aplicada em si. Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.